DVC Amazônia. Gente, coisa boa para os nossos caminhoneiros, a população em geral. Você que tem um veículo dentro do nosso estado de Rondônia, será que isso vai acontecer? É a esperança de todo o povo rondoniense no que se refere aí à rodovia Expresso Porto. Wagner Martins, diretor-presidente, seja bem-vindo à empresa nova 364. O que significa, pode dizer, esse progresso para dentro do nosso estado, tirando os caminhões de dentro do centro para uma nova estrada, mais benefício do nosso estado? Esse é uma obra muito importante aí, não só para o município de Porto Velho, mas para o estado em geral, né? Hoje trafegam ali no Expresso Porto, na época do pico da safra, em torno de 1.200 caminhões por dia. Então esses caminhões, na época da chuva, eles ao invés de entrar no acesso Porto, eles acabam vindo passar por dentro de Porto Velho, aí traz insegurança, traz risco de acidente, além de atrapalhar o trânsito, né? E na época da seca, gera muita poeira ali no Hospital do Amor. Então, com essa obra que a gente vai pavimentar e vai operar ela por 30 anos, né, o caminhoneiro, né, o dono da transportadora vai ter um benefício no diminuição do custo de manutenção, né, e a população da cidade de Porto Velho vai ter o benefício de não ter mais caminhões, tanto caminhões passando aqui dentro da cidade, né? De 6 anos para 2 anos. Claramente, apoio da prefeitura. Quem são esses parceiros? Qual é a expectativa para que isso realmente venha acontecer? De 6 anos para 2 anos, que realmente essa estrada esteja à disposição da nossa população. O contrato ele nos obriga que essa obra tem que ficar pronto até o 6º ano da concessão, né? Mas, dado aí a importância que esse projeto tem, né, a boa vontade que está tendo aqui do pessoal, né, da ProSoja, da Fiero, né, das empresas que têm terminais portuários e da prefeitura também, o prefeito Léo aí, estamos todos buscando uma antecipação e a nossa meta é iniciar essa obra em abril do ano que vem e concluir ela em novembro de 2027. Qual o valor desse investimento no geral? Considerando a parte de projeto, licença, a parte ambiental, a parte de obra, a parte fundiária, nós estamos falando algo em torno de 230 milhões. Em termos de profissionais? Aí em torno de 600 profissionais, né? Seriam as construtoras, as empreiteiras que iriam fazer as obras, né? Pode dizer assim que 90% já está andando, já está em segmento. Como é que está a situação? Nós já estamos concluindo o projeto, né? Já conseguimos a licença prévia, estamos caminhando para a licença de instalação. Então tudo vem caminhando aí conforme a previsão, o cronograma que a gente traçou para iniciar em abril, né? Ou seja, a expectativa está aí, é só chegar o tempo. Isso aí, a expectativa é grande, nós vamos fazer aí o possível para iniciar em abril do ano que vem. Gente, para completar aqui, o prefeito Léo Moraes, décadas, sonho do morador de Porto Velho é tirar os caminhões da área central. É um sonho. Ou seja, em 2 anos pode acontecer isso? Isso, nós estamos avançando bastante junto com a concessionária da BR-364, que teria a obrigação de asfaltar Expresso Porto, ali que liga até o Porto Chuelo, até o Cujumizinho, em 6 anos, para que antecipe em 4 anos e depois de 2 anos já esteja pronto. Isso é, concentramos e reunimos os esforços do município em relação às licenças, para que elas sejam concedidas, já passamos da licença prévia, dialogamos com o governo federal, com o ministro Renan, que foi super atencioso e solícito, entendeu a necessidade, a importância para que nós antecipássemos também por lá e junto à NTT, que é responsável por conceder a antecipação. E dessa maneira a gente resolve um problema histórico que há tantos e tantos anos estava lá e parado, com a reunião de esforços de todos os governos, governo também do estado, federal, com todos os envolvidos do setor produtivo. Afinal, essa obra é uma melhoria para Porto Velho, é muito importante que os caminhões deixem de circular na nossa área urbana, deteriorando as nossas vias, trazendo infelizmente congestionamento e muitas vezes acidentes e até mortes, e também o setor da agropecuária, da agricultura, dos grãos principalmente, que é todo o estado de Rondônia beneficiado em relação à sua logística, a economia de tempo e dinheiro e na melhoria da produção com escoamento mais breve para todo o mundo. Então é importante, o nosso estado, ele tem uma vocação para a agricultura, é do agro e a gente está respondendo com ações práticas, efetivas e de articulação para que as coisas aconteçam. Pode começar quando e terminar quando? Bem, a previsão apresentada pela concessionária, a parte do município já foi feita, agora está na NTT, mas quem sabe, ele apresentou uma programação para quem sabe em abril de 2027 já começar, inclusive, o asfalto e concluir no ano de 2028. Isso se tudo for cumprido, se todos os níveis de governo colaborarem, como a gente já começou por parte do município.
Perfeito, nosso obrigado, sucesso aí. Como eu disse, são décadas, a população esperando que todas essas cargas, não desmerecendo, que afinal de contas o progresso está aí, mas tirar principalmente esses caminhões dentro do centro, onde aconteceu tantas mortes e continua acontecendo. Muitos e muitos anos que a gente começa a resolver e tem muito que ser feito, e é desse jeito, com trabalho, com diálogo e com resultado. Tamo junto. Sucesso, parabéns aí. Obrigado, é nóis. Vamos. Gente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Nós acreditamos que será uma reunião muito valorosa, muito importante para os rumos da nossa logística, para quem produz, setor primário, agronegócio, os grãos que se escoaram aqui com a devida celeridade. O poder público deve ser responsável, estar pelo menos próximo dessa mesma agilidade e eficiência da iniciativa privada. Por isso que a gente está aqui. Eu agradeço a presença de todos, agradeço o nome do Vitor, da Soja, dos amigos que estão presentes, parte do cooperativismo também, das entidades. Queria cumprimentar e agradecer a presença e a dedicação constante sobre esse tema. O presidente Wagner, da Nova 364, que um caráter muito dialógico, traz uma sinergia muito importante a despeito das nossas necessidades, das nossas carências. Eu faço esse reconhecimento público para que todos compreendam o que a gente tem dialogado e os resultados que a gente já tem obtido. A gente chegar aqui nesse momento para conversar com vocês, que certamente são as boas propulsoras, não somente para a notícia, bem como também para o resultado. Quero cumprimentar a nossa agência reguladora que está aqui, de desenvolvimento também, o Valdir Caí, nosso diretor de desenvolvimento, a Tânia, nossa vice-presidente, o Oscar, o presidente, o Hélio Dias, presidente da Faperon, a Hélio, conheço há tanto tempo. E, se me permitir, Wagner, eu faço um breve introito aqui e passo a palavra para o Wagner, que é o detentor do direito da concessão e do encaminhamento e execução dessa obra tão preciosa para a gente. Mas, rapidamente, nós recebemos a visita do presidente Wagner com a sua equipe há alguns meses atrás, e lá nós dialogamos sobre a necessidade, enfim, o interesse da concessionária de se estabelecer aqui com a sua sede administrativa, isso é, gerar empregos, fazer umas divisas para o município. Porém, o eixo central do debate foi basicamente a parte da nossa Expresso Porto, porque a gente sabe há quantos e quantos anos, e vocês mais do que eu, a dificuldade que nós temos em passar por ali e a terra que vai para cima do joelho muitas vezes, né? E aquela responsabilidade compartilhada, que quando você compartilha no final, ninguém consegue trazer o resultado, tanto na parte das licenças, a parte operacional, a parte do trabalho, e também nós estávamos atentos sobre o prazo, que seria de entrega oficial do poder público, no caso o Estado, para a concessionária. E ali a gente conseguiu estabelecer uma programação, um planejamento para demonstrar qual que era a nossa principal apreensão. Nós deixamos claro, e o Wagner estava chegando com a sua equipe já residente em Porto Velho, em Rondônia, isso aí foi importante, para conseguir estrategicamente identificar o que realmente é muito precioso para Porto Velho e para o Estado. A gente apresentou para ele a questão da nossa Expresso Porto, que são 35 quilômetros, que você dialoga não somente com Porto Velho, mas com todo o Estado, com todo mundo que produz, que acaba tendo que desaguar a sua produção naquele espaço onde os conglomerados conseguem distribuir para todo o Brasil e mundo, né, no caso. E isso é muito importante, porque você tem a economia de tempo, que é mais importante do que tudo nesse mercado, mas a economia de dinheiro direto, de manutenção das peças, e todos esses infortúnios que quem produz é acometido. No Brasil, de forma muito especial aqui em Rondônia e Porto Velho. Para Porto Velho, tem um outro adendo que para a gente é necessário apresentar, que realmente é impactante, é muito sensível, que é a questão dos caminhões que circulam na área urbana de Porto Velho, porque eles não conseguem chegar por lá e sair por lá, e muitas das vezes acabam também optando por um outro trajeto.
às vezes a imputação levantada, enfim, porque já não tem mercadoria. Isso traz para a área urbana da nossa cidade, historicamente, uma dificuldade em relação ao nosso tráfego. Isso também, segundo o diálogo com a Polícia Rodoviária Federal, mas também a gente consegue constatar, traz um aumento, pelo menos de risco de acidentes, porque não, também de óbitos, quando tem um acidente com um caminhão e um veículo pesado, geralmente é mais gravoso. Então a gente consegue minimizar ou até mitigar isso com o novo empreendimento. E o novo empreendimento, com o interesse de se estabelecer e abrir esses canais, demonstrando a boa vontade, isso a gente agradece imediatamente. Já botou para o trecho o pessoal para estabelecer contatos e apresentar projetos sobre isso. Depois disso, nós fomos ao Ministério dos Transportes, conversando diretamente com o ministro Renan, que foi extremamente aberto. Nós já tínhamos em outro momento antes, já no primeiro semestre da gestão, ido até lá para pedir um estudo, um projeto, em relação a algo que para mim é muito importante, que é uma obra de legado, que é a obra do cinturão de proteção de Porto Velho, e a gente conseguir fazer um anel viário lá por trás da Penal, próximo lá ao aeroporto, para chegar no Linhão e na estrada do Belmont, para o caminhão não mais passar pela área urbana, facilitar a logística de vocês e melhorar a nossa logística de mobilidade. Isso daqui a gente já tinha pedido, apresentado o projeto e a solicitação, que inclusive está caminhando em paralelo, só que nesse momento, por entender o grau de prioridade, a nossa prioridade é fazer força para que a gente consiga avançar no asfaltamento da Expresso Souto, que já vai melhorar sobremaneira essa realidade. E o ministro entrou em contato com toda a sua equipe, todo o seu staff que estava lá reunido, Viviane Sena, toda a parte operacional, planejamento, execução, e o trem caminhou, assim, as coisas avançaram. E também fez um diálogo respeitoso, do modo independente que a agência reguladora tem, mas também dialogou com a agência. Nós tivemos hoje também outro contato com a equipe, a agência reguladora também. Já conseguimos avançar para que vocês saibam no que diz respeito à responsabilidade daquele espaço, das licenças. Trouxemos, e aqui a gente agradece pela tenacidade, enfim, por entender que é o melhor caminho, pela nossa vontade de fazer. O Estado também já trouxe para a gente a responsabilidade das licenças para o município. Então a gente já tem avançado. Para fazer a apresentação. Então as licenças já ficaram em cargo do município. Depois a gente tem que falar sobre as faixas de domínio dos produtores, dos proprietários, tudo certinho para que todo mundo entenda que às vezes abdicado um pouco realmente vai trazer um resultado muito grande para todo mundo, né? E a gente já tem feito esse diálogo, e aqui o LGS tem sido já importante, a agência reguladora e a agência também tem sido importante, para que a gente estabeleça esses prazos. Por incrível que pareça, os prazos no poder público geralmente são complicados em relação a cumprimento. A gente tem conseguido cumprir todos esses prazos no que diz respeito à responsabilidade do município. E tivemos uma boa informação hoje da agência reguladora também sobre trazer a resposta e o parecer num prazo também super curto, num tempo bem enforcado, de forma extraordinária, diante de um pedido também do Ministério, de tantas autoridades que demonstram que isso é importante. Então, basicamente é isso que nós já fizemos nesses últimos meses. Eu sei que os colegas, alguns já têm conhecimento, já tiveram contato, diálogo com o presidente Wagner. Então, nós estamos todos do mesmo lado, a despeito de posições políticas, doutrinárias, ideológicas, sobre a concepção do marco de concessão. A nossa discussão é expresso pronto para ser entregue para quem precisa circular, de forma bem pragmática, bem objetiva. A gente não vai perder o eixo desse processo decisório, da concessionária, do poder público municipal e até onde eu observei do poder público estadual, e seja lá no nível de governo. A gente não vai perder o norte de realizar a entrega do asfalto para quem precisa circular naquele espaço que é tão importante, que é o esteio do nosso progresso. Então, eu queria passar aqui para o Wagner, para que ele também possa fazer a manifestação.
estação, e aqui a gente vai bater esse papo porque é o momento da gente conversar. Se vocês perceberem, a gente estava fazendo muita coisa em silêncio. Só que agora, a força de vocês, que é a força da produção, é a força do emprego, é a força da riqueza, vai ajudar demais a gente, se duvidar, ainda diminuir até mesmo os prazos. Porque vocês são os atores e os protagonistas da obtenção, inclusive, do lucro, porque são vocês que trabalham para que a administração deva trabalhar como se imagina. Tá bom? Então, você quer falar do que? Como o prefeito bem disse aí, a gente vinha conversando só internamente, né? A primeira visita que eu fiz aqui, acho que foi em maio, quando eu cheguei, a gente fez algumas agendas institucionais, um delas foi para o prefeito, e na primeira visita o prefeito já apresentou essa importância, essa necessidade do acesso ao porto. Eu me lembro bem que o prefeito falou, Wagner, essa questão dos caminhões, das carretas que passam aqui dentro, a questão de quando está muito seco, a poeira no Hospital do Amor, quando está muito chuva, o atoleiro que é ali e tal. E aí iniciamos uma conversa, né? Na ocasião, eu comentei com o prefeito, nós temos 3 esferas para superar, para poder buscar uma antecipação dessa obra, que no contrato nosso prevê que essa obra tem que ser concluída até 2031. Eu falei com o prefeito, ele falou, é muito tempo, tem que antecipar o máximo possível. E aí eu falei, temos 3 esferas para superar. A primeira esfera é interna minha, aí eu convenci o conselho da concessionária, né, e antecipar uma obra que estava prevista para iniciar lá em 2030. E aí eu falei, a segunda esfera é a parte ambiental, porque toda obra demanda de projeto, demanda de liberação ambiental, e a gente sabe que quando fala em liberação ambiental, muitos dos senhores aqui já viveram isso. Então o prazo você não consegue dizer, o órgão que vai dizer, a depender da disponibilidade, a depender da boa vontade, pode ser maior ou menor. E aí na ocasião o prefeito falou, essa parte ambiental, eu vou tentar ver se a gente consegue fazer um convênio com o Estado, trazer essa responsabilidade para o município, porque o município é quem tem o maior interesse nesse projeto e vai dar maior atenção, maior importância. E assim o prefeito fez. Então nós já conseguimos a licença prévia, que é o primeiro documento ambiental que precisa, agora estamos caminhando para a licença de instalação. Então, a parte ambiental, o prefeito puxou essa responsabilidade e atendeu com uma celeridade muito grande. E aí a terceira esfera que eu comentei na época, o prefeito, é a aprovação da ANTT. Então nós somos, o contrato nosso é assinado com a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então a ANTT tem que aprovar não só a antecipação, como os projetos, a parte de licenciamento, a parte fundiária, tudo passa pela aprovação da ANTT. E na ocasião o prefeito falou, Wagner, eu vou buscar estar na ANTT, explicar para a ANTT, explicar para o Ministério do Transporte a importância que essa obra tem. Porque às vezes nem sempre quem está longe, quem está distante, não tem a noção, não tem a dimensão da importância dessa obra. Então esse diálogo foi lá em abril, maio. De lá para cá, a gente conversou com várias pessoas também, a ProSoja esteve lá conversando com a gente, também externando, explicando, mostrando a importância desse projeto. Eu tive também lá na Cargill, conversando com o Enéas, conhecendo o terminal, ele também deu um panorama, né, de importância, comentou, Wagner, é bom você ir lá na margem, é bom você ir na Bertolini, no Grupo Simões, a ideia é tentar fazer uma visita para todos. Então, imbuído dessa visão, da importância que tem, eu consegui convencer o Conselho nosso, eles deram o sinal verde, o prefeito, né, conseguiu puxar a responsabilidade do meio ambiente para a prefeitura, e nós estamos caminhando, né, temos a licença prévia, estamos agora com uma meta de buscar a licença de instalação, né, e o prefeito, como bem disse, ele teve no gabinete do ministro Renan, que o Ministério do Transporte é quem, a ANTT ela é subordinada ao Ministério do Transporte, o prefeito do gabinete do ministro Renan me ligou em viva voz, e aí o Renan Wagner, o prefeito me explicou a importância dessa obra, não só para a cidade, mas para o estado como um todo, tá? E o ministro garantiu para o prefeito que vai dar celeridade na aprovação dos projetos, na parte ambiental. Então, culminando, somando todos esses esforços, o prefeito vai, então acho que vamos reunir o pessoal, os maiores interessados aí, e vamos oficializar que a gente está com uma meta de antecipar essa obra para iniciar ela em abril do ano que vem. Então, se tudo der certo, ainda tem algumas barreiras a superar, a parte de CTLRI, a parte de aprovação dos projetos, a parte fundiária, mas em se superando tudo isso, né, a ideia é dar início em abril e o cronograma nosso é terminar ela no final de 2027. Então,
se a gente conseguir alcançar essa meta, nós estamos falando de uma antecipação de 4 anos. Foi o que o prefeito havia sinalizado no começo, essa é a obra mais importante que tem, vocês começassem ela já o ano que vem, e aí assim fez, então estamos trabalhando para isso. Não é só a obra em si. Eu estive lá no Enéas, expliquei com o Enéas lá da Cargill, e além de fazer a obra, a concessionária assume esse trecho como uma concessão. Então a concessionária, nós temos obrigações com a NTT em tempos de atendimento. Então, por exemplo, teve um acidente, a ambulância tem que chegar lá em até 20 minutos. Abriu-se um buraco na rodovia, nós temos 72 horas para tampar esse buraco. Algum usuário, algum cliente da nossa rodovia teve uma pane elétrica, quebrou o carro, ele vai ligar para a concessionária, nós temos até 20 minutos para o guincho ou o veículo de inspeção chegar até ele, prestar o socorro. Isso 24 horas por dia, de domingo a domingo. E esse trecho, que a gente chama de acesso ao porto, muitos falam anel viário, ele passa a fazer parte da concessão. Então, os caminhões de vocês que estiverem trafegando, se tiver algum problema mecânico, se porventura tiver um acidente, uma fatalidade, vocês vão poder contar com o serviço da concessionária, que é guincho, atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico. Esse é um outro item também. O contrato nosso, ele é público. Tem entrar no site da NTT, você consegue baixar todo o contrato nosso lá. Nós vamos estar disponibilizando no nosso site o nosso contrato também. E o contrato, ele nos obriga a iniciar a operação em até 6 meses. Ou seja, nós assinamos o contrato em agosto, então a gente tem a obrigação de iniciar essa operação de atendimento pré-hospitalar, atendimento mecânico, a partir de fevereiro. Mas nós estamos já imbuídos no esforço, dado o tanto de acidentes que tem nessa rodovia, sabe, o tanto de problemas, que a gente encontra, nós estamos imbuídos do esforço de antecipar esse início de operação. Então nós já compramos 10 guinchos, nós já compramos 27 caminhonetes, já compramos 14 ambulâncias, tudo pensando já, estamos contratando o pessoal, 93% dos nossos funcionários hoje são locais. Essa semana eles estão em fase de treinamento para a gente tentar iniciar a operação até o final do ano. Aí, tendo a operação, vai ter o atendimento pré-hospitalar, vai ter o resgate, pane elétrica, pane mecânica, vai ter o guincho para fazer o transporte, vai ter o veículo de inspeção. Isso nós estamos caminhando, buscando para poder prestar um bom serviço, para poder mostrar para a população de Rondônia a importância, o benefício que tem uma concessionária. Por óbvio, tem um pedágio? Tem. Muita gente não gosta de pagar, não, mas para ter um bom serviço, para você trafegar numa rodovia com sinalização boa, para você trafegar numa rodovia, você sabe que se abrir um buraco ali em até 72 horas ele vai estar fechado. Se você tem um problema no seu veículo à noite, você vai ser atendido em até 20 minutos. Se Deus nos guarde, tiver um acidente, quem já sofreu um acidente deve ter passado por isso. A demora que às vezes a ambulância chega lá, não por má vontade, por falta de recursos, às vezes por falta de estrutura. A concessionária tem que atender isso. Então essa é a nossa meta, prestar um bom serviço, buscar a redução do índice de acidente, buscar a redução do custo de manutenção para o transportador, isso existe estudos já da Confederação Nacional do Transporte, a própria ANTT, é comprovado que uma rodovia concessionada que tem cumprido parâmetros, você consegue ir até 15% no seu custo de manutenção, além de trazer mais segurança para a rodovia. Nós vamos instalar 200 câmeras. Essas câmeras elas vão ser interligadas com a Polícia Rodoviária Federal e ali com isso a polícia pode ter uma amplitude maior no atendimento, consequentemente torna a rodovia mais segura e quem sabe até diminui o custo do seguro, da carga e etc. Então tem uma apresentação bem... Tá pronto aí, Costa? O Hélio também dá um alô aí pro pessoal, Hélio, enquanto o pessoal tá organizando. A classe do setor produtivo de Rondônia é um ganho muito grande, muito forte, Essa antecipação aí promovida e um bom entendimento entre a empresa, a concessionária e a prefeitura, principalmente, a direção do governo, o Ministério do Transporte, porque vai antecipar. Essa conversa de fazer esse anel viário já faz 15 a 20 anos que eu uso. E os problemas são os mesmos, com
já foi citado aí, problema de coelho, problema de estrada ruim, problema de quebrar caminhão, e é um trecho pequeno, né, relativamente em relação à BR. Então, essas tratativas da prefeitura e da empresa, isso vem de encontro com a nossa necessidade, porque muitas vezes a gente via muito falar de a informação daqui 6, 7 anos. Conseguir antecipar 4, 5 anos aí vai ser um grande ganho mesmo do setor produtivo. Obrigado e parabéns pelo bom atendimento. Não, dizer que esse trabalho de conscientização, acho que a gente começou desde o primeiro dia. Eu acho que a gente começou com o Enéas, com a própria Elisângela, com o seu Adélio. Então, assim, é um trabalho que a gente demonstrou a importância para Porto Velho. Recentemente estive lá com o pessoal do Ministério dos Portos, lá com o Enéas, lá na empresa. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro passo e, sem dúvidas, depois que conseguirmos regularizar toda a questão da região ali da ZUEP, eu não tenho dúvida que quando conseguimos avançar na questão do anel viário, do anel viário mesmo de Porto Velho ali, que o prefeito Léo falou sobre a questão de retirar o trânsito de carreta dentro de Porto Velho, eu acho que vai ter uma melhora significativa. E eu acho que quem ganha com tudo isso é a população de Porto Velho. E a gente sabe que hoje Porto Velho recebe 12 milhões de toneladas de grão por ano. Daqui 10 anos a projeção são 25 milhões de toneladas. Então, se a gente não se preparar para daqui 10 anos, de forma organizada, de forma futurística, que é o que o prefeito mais tem feito, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de conseguir ter uma cidade organizada. Acho que é mais esse papel. E até um dado interessante, o ministro Renan, ele teve na Câmara dos Deputados, acho que no mês passado, e ele apresentou um slide que me chamou muita atenção, que é o maior corredor logístico de grãos do Brasil hoje é a BR-163, e ali sai de Cuiabá, vai para Sorriso, Sinop, que é o berço da soja. Mas o segundo maior corredor é a 364, e não está tão longe. Até no slide do ministro, ele indicava que na 163 eram 20 milhões de toneladas ano transportado, e aqui 16 milhões, a 364. E aí o terceiro já estava lá para a região do Mapitobá, lá, Macopi, lá, Maranhão, que aí era 11. Então a gente vê que aqui é o segundo corredor, não tão longe da 163, que tem ali Sorriso, Sinop, Lucas, que é o berço da soja mesmo. Então, conversando com o Enéas também, ele falou, Wagner, isso tende a aumentar, uma vez que a hidrovia também melhorar. Isso acaba sendo um gargalo. Então, o potencial que a gente enxerga aqui na BR-63, no estado de Rondônia, é gigantesco. Daqui 10 anos, vai dobrar o tráfego, vai aumentar em 50%. Poxa, e aí? Como é que faz a quantidade de duplicação, a quantidade de terceira faixa que vocês fizeram vai ser insuficiente. Então, o nosso contrato, que é o contrato padrão da quinta etapa de concessões, ele prevê um mecanismo que chama gatilho de investimento. Todas as concessões da quinta etapa têm esse gatilho de investimento. O que é o gatilho de investimento? A NTT faz um estudo e ela chega num nível de serviço da rodovia. Então, em função do VDM, que é o veículo diário médio. Então, ela estabelece lá, essa rodovia hoje passa tantos mil carros por dia. E ela vai estabelecer um gatilho. Ou seja, se lá no futuro essa rodovia chegar a X mil carros por dia, maior do que hoje, hipoteticamente, vou dar um exemplo aleatório, digamos que passe 1000 carros por dia hoje, e ela estabelece um gatilho de 2000. A concessionária é obrigada anualmente a fazer 40 pontos de leitura. Então, daqui em Vilhena, nós vamos ter 40 instrumentos lendo 24 horas por dia quantos carros passam. E todo ano a gente entrega para a NTT um relatório, olha, esse ponto 1, 2, 3, 4, até o 40º ponto, a quantidade de veículos que passaram, e se em dado momento, né, a quantidade superar esse gatilho, no exemplo que eu dei, digamos que o gatilho é 2.000, hoje é 1.000, o ano que vem 1.100, 1.200, daqui 5 anos deu 2.000. No momento que ele atinge o gatilho de investimento, a concessionária é obrigada a fazer um projeto e apresentar para a NTT, dizendo a NTT, atingiu o gatilho de investimento. Ou seja, o nível de serviço dessa rodovia não é mais o que você projetou. Então, para atender esse novo nível de serviço, nós vamos precisar duplicar mais tanto, fazer mais tantas terceira faixa e tudo mais. Então, esse é um mecanismo da quinta etapa, são todas as concessões, não só daqui, mas é um mecanismo inteligente que ele pensa, ele é planejado com uma concessão de 30 anos. Quando a gente olha 30 anos para frente, a gente
tem muita coisa para acontecer, daqui a pouco tem carro voador, tem drone, sei lá o que, ou tem mais caminhão mesmo. Então esse mecanismo ele traz para o contrato uma certa tranquilidade e certeza para os usuários da rodovia em se atingindo esse nível e vai ser feito mais obras. Né? Pode seguir a apresentação aqui? Como rapidamente, vamos tomar muito tempo, então Porque, galera... Então, pessoal, rapidamente aqui, então, ao longo dos 700 quilômetros, nós vamos ter 14 bases operacionais e o SAL, que é o Serviço de Atendimento ao Usuário. O que é isso aí? São as edificações que vocês estão observando sendo construída. A última aqui, que é a BSO 14, ali próximo do Hospital do Amor. Muita gente achou que era pedágio, mas não é. Ela é uma edificação onde vai ficar ali o guincho, vai ficar ali a ambulância, vão ficar 2 paramédicos. Né? Nessa edificação tem lá uma sala onde o nosso cliente pode parar para utilizar a internet, tem banheiro, tem fraldário, pode parar para descansar, tem um totem de informação. Então, nós estamos avaliando a possibilidade de instalar carregadores de carro elétrico nessas bases. Então, serão 14 bases, né, operacionais e serviços de atendimento ao usuário, que é para o usuário utilizar mesmo essas bases quando estiver trafegando. Né? Aqui é um pouco da nossa frota, então nós temos aí 17 veículos de inspeções, 5 guinchos leves, 5 guinchos pesados, 3 caminhão MUN, 14 ambulância e 3 caminhão pipa. Né? Aqui é uma visão geral, né, da onde serão os pórticos, né? Antigamente estava na Praça do Pedágio, então vão ser 7 pórticos. Então, um aqui entre Vilhena, 2 aqui entre Vilhena e Pimenta Bueno, um entre Tacoal e Pimenta, né? O outro aqui entre Ouro Preto e Jaru, depois entre Ariquemes e Jaru, o outro entre Ariquemes e Candeias aqui, Itapuã, e o outro entre Itapuã e Porto Velho. Nós também vamos instalar 3, que é o PPD, é o ponto de parada e descanso. Então esse é um espaço onde ele tem que comportar os caminhões que trafegam e que, para cumprir com a sua jornada de trabalho, né, hoje existe a lei, o caminhoneiro não pode dirigir mais de X horas, mas não tem onde ele parar para descansar. Então nós somos obrigados a construir esses pontos de parada, onde ele tem um espaço todo cercado com CFTV, né, para o caminhoneiro parar. Tem internet, vai ter ali banheiro, vai ter um espaço para o caminhoneiro fazer a alimentação, fazer a comida dele. Por óbvio que sempre quando tem esses pontos, acaba vindo empresas privadas para montar ali uma loja de conveniência, montar ali para vender alguma coisa. Então, esses pontos são gratuitos, o caminhoneiro entra lá, ele pode pernoitar, tendo a certeza e a convicção de que a segurança que ele vai ter patrimonial, né, o conforto e tranquilidade, vão ser 3. Provavelmente não está bem certo o lugar, mas é um mais próximo de Vilhena, um mais no meio do trecho aqui perto de Paraná e outro aqui mais próximo do acesso ao porto, até porque a gente, pela informação que a gente tem época de colheita e safra aí, fica vários caminhões parados aqui aguardando para descarregar. Então serão 3 pontos de parada aqui no dia. Nós também faremos, o contrato que nos obriga a instalar 3 pontos de pesagem. A princípio, o contrato prevê balança convencional, é aquela balança que o caminhão chega, para, pesa, pega o ticket e sai. Porém, assim como o Free Flow, nós avaliamos que para dar maior fluidez à rodovia, nós vamos instalar um sistema que chama HS Win. É um sistema novo, né? Teve recentemente um sandbox da NTT. O sandbox, para quem não conhece, é um processo que a empresa entra com um pedido de homologação de um sistema, é feito um teste, esse teste estabelece parâmetros e a agência fiscalizadora, a agência reguladora, ela homologa ou não. No caso foi homologado o HSUI. O que é o HSUI? É uma pesagem em movimento. Então, assim como tem o Free Flow, tem esse HSUI, ele vai ser um pórtico e vamos instalar sensores no pavimento. Então o caminhão passa por esse pórtico sem reduzir a velocidade, na mesma velocidade que ele vem, e o pórtico faz a pesagem. E o pórtico faz a pesagem sem ter necessidade do caminhão parar. Então isso dá uma fluidez maior, dá um conforto, uma tranquilidade maior para o transportador de carga, que antes precisaria parar numa balança convencional, depender de um funcionário nosso lá e fazer a pesagem e sair, né?
Então a ideia é, esses 3 pontos, não está certo ainda, nós vamos ter que determinar, fazer um estudo para ver onde é que é, mas serão 3 pontos de pesagem que serão nesse estilo de PPD, né? Essa balança ela vai ser entre eixos? Ou pesa o caminhão todo? Ela vai ser entre eixos. Só que aí, Giovanni, tem todo um sandbox regulatório, depois se vocês quiserem disponível para vocês, que é um regulamento que a própria NTT aprovou. E nós somos obrigados a seguir ele. Então ela tem lá a tolerância, tem uma tolerância, tudo, isso foi tudo homologado nesse sandbox, foi na rodovia, eu acho que foi na EPR lá em Minas, lá em Uberlândia, se não estou enganado. Foi feito um sandbox que vem com todos os parâmetros, requisitos, e a gente é obrigado a cumprir. Então ela é entre eixos, sim, tem lá uma tolerância e tal, mas nós não temos uma prerrogativa de dizer, não quero fazer entre eixos, eu quero fazer pesar o caminhão total. Isso a gente não podemos fazer. A fiscalização vai ser de vocês, não da polícia rodoviária. Vai ser da polícia rodoviária. O cara está licença de peso, você vai tirar o caminhão da BR. Então, essa é outra coisa que no sandbox ele tá sendo discutido, porque assim, a balança convencional, o caminhoneiro para, identifica, ele já é notificado na hora e ele já tem que encostar e esperar fazer o transbordo. No caso do HS Twin, você não tem ninguém falando, você tem uma pesagem que ela é automática e a priori o caminhoneiro está ali dentro do caminhão e não viu, não tem um letreiro, não tem nada, mas por óbvio, né, se ele for cadastrado no nosso aplicativo, ele vai receber uma mensagem, você passou na balança tal e você está com excesso de peso. A priori, teria os PPDs, aí indicaria, você passou para cá com excesso de peso, veio a mensagem no seu celular, você tem que parar no ponto de parada e fazer o transbordo. Se você não parar, você vai ser multado. Isso o caminhoneiro sendo cadastrado no nosso aplicativo, vai essa mensagem, aí ele receberá a mensagem, parando no posto, fazendo o transbordo, ele segue a viagem e não recebe a multa. Não fazendo o transbordo, a Polícia Federal vai enviar a multa para o caminhoneiro. Programa Ronda Policial.